Olá pessoal, continuando esta aula, estaremos agora criando o nosso aplicativo. Então vamos lá. No prompt do DOS ou no console do Linux ou do Mac, dar o comando ionic start chat, que é o nome do nosso aplicativo, tá? Ele será um blank, a gente vai criar um projetinho sem nenhum template inicial, -- type ionic 1. Pressiono o Enter. Ele vai fazer o download do template inicial, mesmo sendo blank, e vai criar o projeto para nós. No caso, vamos colocar não para o Ionic View, né? Inicialmente não precisamos, e temos o nosso projeto criado. Então, se acessarmos o diretório, cd espaço chat, temos lá a estrutura do nosso projeto. Agora, basta irmos no Visual Studio Code, pedirmos para abrir o diretório, chat, e temos o nosso projeto, ok? Como que a gente vai trabalhar com ele, como que a gente vai manipulá-lo, tá? Então, vamos abrir aqui o terminal e vamos digitar o comando ionic serve -l. Ok? Então esse é o nosso projeto, maravilha, está rodando. Eu vou voltar aqui, vou parar a execução, Ctrl C, né? E vou digitar apenas ionic serve. Ele vai carregar o projeto da mesma maneira, só que agora sem a questão do navegador. Então a gente pode, vou colocar aqui lado a lado, só para a gente poder trabalhar com ele lado a lado com o nosso Visual Studio Code, ok? Para a gente ficar visualizando melhor aqui a implementação. Então, abrindo nosso arquivo, nós temos lá a pasta www conhecida, temos o arquivo index, né? Na versão nova agora do Visual Studio, a gente já tem essa barra para poder navegar pelo código, né? Algumas características foram melhoradas, enfim, essa ferramenta tem se tornado muito boa, né? Desde o começo, na verdade, ela foi boa. Bom, aqui vamos mudar o nome do nosso projeto, vamos colocar aqui chat Firebase, né? Eu salvo o projeto, automaticamente ele atualiza para mim, né? Vamos colocar aqui um bar stable, positivo, mudamos a cor, né, do nosso chat, tá? A gente vai trabalhar aqui, pessoal, com uma classe única a princípio, ok? Então a gente vai, na verdade, fazer o que? Dentro do nosso próprio conteúdo, nós estaremos adicionando alguns elementos, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai adicionar uma lista apenas para pegar os dados lá do Firebase, ok? E depois a gente vai incrementando, né, mudando as telas e assim por diante, ok? Bom, então o que acontece? O que a gente tem que fazer logo de cara? Para a gente poder manipular o nosso Firebase, a gente vai utilizar uma biblioteca, na verdade, chamada AngularFire. Ela pode ser encontrada facilmente digitando AngularFire no Google, né? Mas se vocês acessarem o GitHub, é justamente github.com/firebase/AngularFire, tá? Aqui nós temos toda a documentação necessária para a gente poder implementar, e o que a gente precisa inicialmente é apenas do comando bower install angularfire --save. Então, a partir do momento que nós executamos isso no prompt do nosso projeto, né, vou dar uma parada aqui no projeto e vou colar bower install angularfire --save. Vou pressionar Enter. E aí, repare, o que ele vai fazer? Ele vai baixar para nós as bibliotecas do AngularFire, tá? Da versão 1, e vai jogar para nós dentro da pasta lib. Então, se a gente der uma olhada agora, nós temos uma pasta chamada Firebase dentro do lib, tá? E dentro dele nós temos também a pasta AngularFire. Então, são dois arquivos essenciais. O primeiro dentro da pasta Firebase, que é o Firebase JS,
e o segundo dentro da pasta AngularFire, dist AngularFire, tá? Ou o min.js. Então, o que a gente precisa logo de cara aqui? A gente vai referenciar esses arquivos. Então, logo abaixo do Cordova.js, vocês vão criar o script src e vão referenciar lib/firebase/firebase.js. E logo em seguida, vocês vão fazer a referência ao lib angular-fire/dist/fire.min.js. Com isso, nós já temos a referência às duas bibliotecas que serão utilizadas para manipular o Firebase. Tá? Só lembrando que elas são bibliotecas desenvolvidas, no caso do AngularFire, justamente para manipular o Firebase usando o Angular. Mas a gente pode fazer toda a programação do Firebase com JavaScript padrão. Tá? Então não tem a necessidade de usar a biblioteca, mas ela facilita muito no desenvolvimento. Okay? E por fim, o que a gente precisa fazer? Lá no Firebase, no console, nós temos a aba Authentication. E logo aqui em cima nós temos um link chamado Configuração da Web. Ao clicarmos nele, vocês vão ver a configuração do projeto. Tá? E aí o que a gente precisa? A gente precisa justamente desse script que tem todas as informações necessárias para a gente poder conectar com o Firebase. Então, ou seja, é a nossa string de conexão com o banco, do API, ou seja, tudo que a gente precisa manipular o Firebase está dentro desse conjunto de chaves. Então, é basicamente copiar mesmo, tá? Sem a referência do Firebase, que a gente já fez, e colar logo abaixo da configuração. Então, tá lá. Ó. Agora, nós temos o nosso Firebase configurado. E olha que bacana. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar o meu Firebase, tá? A partir do meu aplicativo, sem nenhum problema até agora, certo? Então, vamos voltar ao database e vamos relembrar apenas a estrutura dele. Então, nós temos mensagens. Mensagens, ele é uma lista, né? Então, eu tenho um array com 2 elementos e cada um deles tem mensagem e nome. Eu vou apagar aqui o status, tá? Que a gente havia visto só para teste. E a ideia inicial é pegar e exibir essas mensagens no nosso aplicativo. Então, como que a gente faz? Olhe como que é simples. No conteúdo, a gente vai adicionar um ion list, né? Bem conhecido nosso já, um ion item, certo? E esse ion item, eu vou pedir para ele mostrar, por exemplo, o nome. Então, vou colocar aqui mensagem.nome. E o parágrafo, eu vou colocar a mensagem.mensagem. O que acontece agora? Nós temos uma lista com um item apenas, né? Que é o nome e a mensagem que a gente vai pegar do Firebase, nome e mensagem. E o ion item, a gente vai usar a diretiva ng-repeat, indicando mensagem em mensagens, certo? Bom, bacana. Agora que nós temos a nossa interface, o que eu quero? Eu quero criar e acessar essas mensagens a partir do nosso controller. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui no próprio body um ng-controller, que eu vou chamar de mensagens control, e vou criar esse controlador lá no meu arquivo app.js. Então, aqui nós temos toda a configuração inicial, né, do Angular. Vou apagar aqui só para melhorar um pouquinho o código. E vou criar um controller chamado mensagemControl, cuja função será a partir do escopo, né, será manipulado o escopo. E nesse escopo, a gente vai adicionar o nosso mensagens, que a princípio é um vetor aqui. Tá? Bom, mas eu não quero um vetor, eu quero usar o Firebase. Então, olha que bacana. A gente já importou as bibliotecas. Então, aqui no módulo do Angular, do Ionic,
a gente vai adicionar o Firebase. Pronto. E aí, para que possamos acessar o banco de dados, a gente vai utilizar um serviço do Angular Fire chamado Firebase Array. Olha que bacana. Então, esse Firebase Array, ele dá acesso ao nosso banco de dados e ele retorna para nós no formato de array já. Então, isso que é bacana. Agora, como que a gente faz para utilizá-lo? Então, o que diferencia aqui no modelo relacional? A gente vai trabalhar, pessoal, com um esquema como links, né? Então, por exemplo, se eu clicar em mensagens, a gente vai reparar que eu tenho o meu nome do banco / mensagens. Essa é a referência à nossa tabela, à nossa collection mensagens. Tá? Se eu quiser pegar apenas a mensagem 1, olha como que seria a minha referência. Nome do banco, mensagens 1. Se eu quiser só pegar o nome do banco, mensagens 1/nome. Né? Então, essa URL é a nossa referência dentro do banco de dados. Então, se eu quero pegar mensagens, eu vou ter simplesmente o nome do banco / mensagens. Se eu colocar só o nome do banco, eu vou pegar todas as collections, que não é o caso. Já aproveitando que a gente está no console, um outro detalhe que a gente precisa se atentar é em questão às regras. Né? Como a gente ainda não tem a manipulação de usuários, então, por padrão, o Firebase coloca que apenas usuários autenticados podem escrever e ler. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente colocar true para leitura, né? E podemos deixar a escrita, né? Ou vamos colocar aqui padrão, né? True e true, tá? Ou seja, agora eu tenho um banco de dados que ele é aberto, qualquer um consegue tanto escrever quanto ler. Assim, no momento que eu publico, tá? Eu passo a ter esse banco de dados público. Então, agora nosso aplicativo consegue manipular mesmo sem o usuário ter feito a autenticação ainda nele. Tá? Então, voltando aos dados, né? Vamos lá. Ó. Então, eu tenho mensagens. Vamos lá no nosso banco, no nosso código, desculpe, e vamos criar aqui uma variável chamada ref, que nada mais é do que o Firebase.database. O Firebase.database é referência ao banco de dados, tá bem? E aí eu tenho o ponto ref, no qual eu indico qual é a collection, né? Qual é o link que eu quero passar, que eu quero recuperar. Beleza. Uma vez que eu tenho a referência, olha que bacana. Eu vou usar o serviço do Firebase Array passando a ref. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa estrutura e vai retornar para nós como sendo um vetor. E esse vetor eu automaticamente jogo em mensagens. E pronto. Olha que bacana. Se eu vier aqui no meu terminal e executar o meu projeto, tá lá. Henrique Desane e Fulano da Silva e as nossas duas mensagens. E aí, olha que bacana. Vim aqui e vou adicionar uma nova mensagem. Então, vou adicionar a mensagem 3. Eu vou até colocar lado a lado aqui para vocês verem. Ó. E vou colocar aqui o nome, Beltrano Pereira. E a mensagem, muito prático, este Firebase. Vou adicionar e vejam lá, já está publicado no nosso aplicativo, ok? Então, a aula de hoje é essa. Na próxima aula agora estudaremos como adicionar mensagens, tá? Para poder melhorar ainda mais o nosso aplicativo. Obrigado e até a próxima.